O mito da proteína. O quanto comer de proteína, qual tipo de proteína é ideal? Proteína faz bem, proteína faz mal? Como induzir hipertrofia muscular, como ganhar músculos de forma saudável? Prazer, sou o Dr. Eduardo Corá, sou nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. E eu devo relembrá-lo que o podcast não tem patrocinadores, porque eu não acredito em apoiar algo que eu não uso ou que eu não acho que é benéfico à população. Suplementos, remédios, tratamentos, etc. Eu acredito em medicina de estilo de vida. Sol, sono, atividade física, dieta primariamente ou exclusivamente baseada em plantas, entre outros fatores. Então, eu devo frisar a você que, como saúde é produzida por vida saudável, eu acredito em material educativo. Então, se você quer apoiar o podcast, eu te convido a ler os 10 livros já publicados que eu tenho e ciência da boa, de 100 a 200 páginas cada um dos livros, com o que há de mais recente na literatura médica científica, todos eles com referências bibliográficas de artigos médicos científicos nos mais renomados jornais médicos científicos. Então são 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho e meu atendimento nutricional presencial e online. Então, se você quer apoiar o podcast, você pode se tornar membro do canal e adquirir um desses serviços, porque você vai estar se ajudando as pessoas ao seu redor com conhecimento em medicina de estilo de vida e seu exemplo vivo de mais saúde, assim como nos ajudando a produzir mais conteúdo de qualidade para você e para todo mundo que precisa dessa informação. Então, como nenhum produtor de brócolis ou de banana já chegou para apoiar o podcast, eu te peço a sua ajuda. Mas, se você não pode ajudar, simplesmente compartilha esse vídeo, comenta, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho. Quanto mais interação você faz com o YouTube, mais ele entende que você gosta, mais ele mostra para mais pessoas. Então eu preciso da sua ajuda para continuar crescendo o canal e levar essa mensagem às massas. Prazer, sou o Dr. Eduardo Corá, sou nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de ideologia, nada de achismo, apenas o que temos cientificamente publicado. São 20 anos vivendo uma dieta e um estilo de vida extremamente saudável. Então, antes disso, eu tive minha fase de academia por quase 2 anos, 1 ano e meio, comendo muita proteína e malhando todo dia. Então eu acho que eu sei discernir bem não só a parte empírica, clínica, já que eu clinico há quase 10 anos, e também a parte científica, estudando isso há quase 20 anos. Eu adoro começar nossas aulas com citações e essa daqui é uma das melhores. Quantas pessoas você conhece que morreram de uma deficiência de proteína? Mas quantas pessoas você conhece que morreram de câncer, doença cardiovascular, diabetes, que são doenças correlacionadas ao consumo excessivo de proteína e ainda mais um tipo específico de proteína. Então fica aí até o final para entender mais esses erros no consumo de proteína e qual é a quantidade de proteína ideal e qual é o tipo de proteína ideal para o seu consumo, caso você queira saúde, longevidade e massa muscular. Então, vamos olhar algo que é muito criticado no meio da proteína, no meio do fisiculturismo, no meio dos esportes, mas olha o que a ADA, Associação Dietética Americana, sugere. Dietas veganas bem planejadas são apropriadas para todos os estágios de vida, incluindo a gravidez, lactação, infância e adolescência. Baixos níveis de gordura saturada, colesterol e proteína animal, assim como maiores quantidades de carboidratos, fibra, magnésio, potássio, folato e antioxidantes, tais como a vitamina C e E e seus fitoquímicos, induzem menor IMC, ou seja, menos índice de massa corporal, uma pessoa um pouquinho mais magrinha, menores taxas de morte por doença cardiovascular, menor pressão arterial, hipertensão, diabetes tipo 2 e cânceres diversos. Mas aí a gente olha literalmente a proteína animal versus a vegetal, como você vê nessa figura aqui, né? A carne e os vegetais, porque a maior parte das pessoas, ao ver isso, não sei se você se lembra até dos comerciais de hambúrgueres quando a gente era pequeno. Um hambúrguer, alface, tomate, pão, molho especial com gergelim, que era mais ou menos o slogan da hamburgueria.
E no final das contas, eles botavam uma carne sempre muito bem passada, com muitos vegetais coloridos no vídeo. Nunca era um pedaço de carne crua, né? Ou um pedaço de boi, assim, né? Com ainda ossos e outras partes. Então, ó, vamos lá. Primeiro de tudo antigamente se falava muito da importância do alto valor biológico e por isso a carne tem um maior valor biológico, porque ela promove um crescimento mais rápido, mais forte, digamos assim. Mas, na verdade, esse conceito de alto valor biológico foi desenvolvido em ratos há 70 anos atrás, mais ou menos na década de 50. Quando eles davam a proteína animal para ratos, principalmente a proteína do ovo, ele crescia mais aceleradamente. Mas também o que foi descoberto depois e que nunca é contado é que o rato crescia mais rápido, mas morria mais rápido. Então, mais à frente, 1990, 2000, foi descrito o conceito de PDCA, que significa score de aminoácidos corrigidos para digestibilidade da proteína. Ou seja, é um método de avaliação do valor da proteína, dos aminoácidos, né, que são os constituintes da proteína. É como se a proteína fosse uma palavra, Eduardo. E os aminoácidos, ou seja, o que constitui essa proteína, é as letras do meu nome. EDUARDO. Então, quando você junta essas letras, você tem uma proteína específica. E cada proteína é uma junção de diferentes tipos de aminoácidos, né? Mas não só o PDCA analisa os requerimentos de seres humanos, mas a digestibilidade daquela proteína, o quanto você vai absorver. Hoje em dia, a gente sabe que o PDCA é muito mais importante do que o valor biológico, né? Então, esse conceito caiu por terra, mostrando que não. A proteína animal pode ser mais rica em certos aminoácidos que promovem crescimento, por isso o animal cresce mais rápido, mas isso não quer dizer que seja mais saudável ou benéfico, quer dizer só que promove crescimento mais rápido. Mas quando a gente chegou na fase adulta, a gente não quer crescer tanto como quando crianças. Então um crescimento mais rápido na fase adulta inibe os mecanismos de autofagia, apoptose, ou seja, inibe o reparo, a reciclagem das células, que é muito importante. Quando você quebra um osso, você quer renovar aquelas células daquele osso ali, enquanto ele está consertando, ele está matando células velhas para colocar células novas no lugar também. Então é muito importante você entender que a autofagia, a apoptose, a morte programada celular, a reciclagem celular, a limpeza das células é muito importante e muita proteína inibe esses mecanismos de reparo e faz a gente crescer, que mais calorias, principalmente da proteína, induz mais mutagênese, que induz mais tumorigênese, ou seja, aumenta a mutação do DNA, que aumenta a geração de tumores. O segundo fator que a gente tem que considerar em relação à proteína animal versus a vegetal o alimento é um pacote completo, não só a proteína. Porque a gente fala proteína animal, proteína animal, proteína animal. A gente não fala secreções mamárias de um ruminante, que é o que a gente toma, né? O leite são as secreções que saem das glândulas mamárias da vaca. O ovo, que é literalmente menstruação de galinha não fertilizada. A gente chama de ovo, mas ainda assim é o conteúdo nutritivo de reprodução da galinha. E a carne, que são pedaços dos animais mortos que a gente come, né? Seja do peixe, seja do porco, seja do frango, seja da carne, né? De vaca. Então, a proteína vem sempre com muitos outros nutrientes. A proteína vegetal é rica em fibra, é rica em potássio, rica em minerais, vitaminas, carboidratos também, tem um pouquinho de gordura. Sempre é um pacote completo nutricional, cheio de fitonutrientes. Já a proteína da carne é rica em gordura saturada, colesterol, ferro M, aminoácidos de cadeia ramificada que promovem resistência insulínica, diabetes. Tem muitos fatores, metionina, que estimula crescimento até mesmo de câncer. Então tem muitos fatores a se considerar. Fato, a carne tem outros nutrientes? Tem. A carne tem minerais. Tem uma quantidade menor de vitaminas, mas tem também. Mas ainda assim, a gente tem que considerar que todo o alimento que a gente come, a proteína em si, é um pacote completo. Ou ela pode vir com muitos nutrientes benéficos além da proteína, ou ela pode vir com vários nutrientes maléficos. O ferro M aumenta a incidência de doenças crônicas, assim como o colesterol e a gordura saturada. Terceiro parâmetro seria a fibra e microbiota do alimento vegetal. Ou seja, o alimento vegetal, qualquer um, inclusive a proteína vegetal, ou seja, as lentilhas, os feijões, o grão de bico, as castanhas, os cogumelos, até mesmo grãos proteicos como a quinoa, todos eles têm fibra. E a fibra não só alimenta a nossa microbiota intestinal,
sendo pré-biótica, mas também os alimentos de origem vegetal vêm com a sua própria microbiota, ou seja, vem micro-organismos ali dentro e fora do alimento que auxiliam a povoação do nosso intestino por bactérias boas, que também produzem, essas bactérias boas vão produzir pós-bióticos, que são muito importantes para a nossa saúde. Além disso, tem muitas diferenças nutricionais, como sim, a carne, por exemplo, dependendo do tipo de proteína animal, ela pode ter vitamina D, ela vai ter vitamina B12, ela vai ter o ferro M, que é prejudicial, mas é uma quantidade de ferro muito mais alta que o dos vegetais. Ela tem um pouco mais de zinco. Ela pode ter EPA e DHA, ou seja, os ômega 3, quando vem do peixe, tendem a ser mais ricos em EPA e DHA quando o peixe come uma dieta saudável. Se ele comer uma dieta de cativeiro, realmente ele não vai ter EPA e DHA, porque hoje em dia alimentam salmão com muita ração, ele não come mais algas, ele não come outros peixes mais saudáveis. Então tem muitas coisas a se considerar. E a proteína animal, sim, ela tem vitamina B12 principalmente, pode ter até vitamina D, que isso a vitamina B12 realmente é importante e não pode ser encontrada em vegetais. É encontrada, mas é uma forma análoga não confiável. Então, nesse caso, se a pessoa realmente escolhe ser vegana, ela vai ter que considerar a suplementação, porque vai ser necessário. Entretanto, sempre tem que olhar para o pacote nutricional completo e a gente não pode só dar importância à proteína animal para a proteína e a vitamina B12. Tem que considerar os outros nutrientes que a gente sabe que aumentam a incidência de doenças crônicas, sim. Já a proteína vegetal, ela é sempre correlacionada a proteção de diabetes, doença cardiovascular, câncer, ganho de peso, doenças autoimunes, entre outras, tá? Então, olha o que o American College of Sports of Medicine sugere sobre nutrição e performance atlética. Dietas veganas bem planejadas parecem ser efetivas em suportar parâmetros que influenciam a performance atlética. Os micronutrientes pregam um papel importante na produção de energia, síntese de hemoglobina, manutenção da saúde óssea, função imune adequada e proteção do organismo contra o estresse oxidativo. Eles auxiliam a síntese e o reparo do tecido muscular durante o exercício e qualquer tipo de lesão. Só que, olha o que interessante que eles comentam que ninguém fala por aí no mundo atlético esportivo. O exercício estressa muitas vias metabólicas onde micronutrientes são necessários. E o exercício leva a um resultado de adaptações bioquímicas no músculo que aumentam a quantidade de micronutrientes. O exercício rotineiro também aumenta o turnover, como é chamado, a renovação, ou seja, aumenta o turnover, a renovação, né? O equilíbrio entre o gasto e a renovação dos micronutrientes do corpo. Maior ingesta de micronutrientes são necessárias para cobrir as necessidades de construção, reparo e manutenção da massa magra em atletas. Então, o que acontece que eles estão falando aqui o importante para a nossa saúde, para a nossa construção muscular, para o reparo dos músculos e do nosso organismo como um todo, não é só proteína. As pessoas piram, ficam aficionadas, ficam viciadas no conceito de proteína, então elas associam carne com muita proteína e comem muita carne e fica nesse ciclo vicioso, sendo que os micronutrientes também são muito importantes à saúde e até mesmo ao crescimento muscular, de acordo com o artigo. Aí olha o que o Loren Cordain, o líder da dieta paleolítica, um cara que incentiva as pessoas a comerem muita carne, sugere num artigo. Ele estudava nossos antepassados para mostrar a tese dele que nós deveríamos comer uma dieta paleolítica, né? Então, chimpanzés comem uma dieta predominantemente de plantas, 94%, especialmente frutas. Paleoantropologistas assumem que os hominoides do pré-australopithecus e no início dos australopithecus tinham um padrão similar de alimentação, ou seja, sugerindo que nossos ancestrais muito recentes do Paleolítico comiam uma dieta primariamente baseada em frutas. Isso o Loren Cordain, o cara que sugere você comer muita carne, alega isso em artigos, né? Então, com o peso, sarcopenia, composição corporal distorcida, com um excesso de tecido adiposo relativo a ossos e músculos, né? Ou seja, o estilo de vida moderna leva a alterações em toda a nossa anatomia, né? E até mesmo fisiologia. A recomendação do Colégio Americano de Esportes e Medicina é basicamente 44% da energia gasta por sociedades primitivas. Ou seja, até o século XIX, um ser humano de 70 quilos gastava em média
3.500 calorias por dia. Ou seja, eles praticavam em média 2 horas e meia de atividade física diária, intensa. Você pratica meia hora e acha que já está muito cansado. Então são quase 1.000 a 1.500 calorias a mais do que o recomendado para as pessoas usuais. E como era uma dieta de alimentos frescos, primariamente crus, orgânicos, maduros e amplamente vegetal, como ele mesmo alega, a quantidade de nutrientes era imensuravelmente maior. Não só pela dieta, mas pela aumentada necessidade calórica. Ou seja, como eles precisam de muito mais comida para ficar vivos, porque eles praticam muito mais atividade física, e como eles comiam a comida da floresta, de um solo extremamente saudável, nutritivo, e comidas de árvores, já que não tinha plantação de grãos e panelas para cozinhar os grãos, eles comiam muito mais micronutrientes e menos proteína, obviamente. Então, olha que interessante esse artigo. Muito se fala sobre proteína para atividade física, mas os artigos mostram que dietas ricas em gordura e proteína, ou seja, dietas low carb, como são chamadas, são associadas a um significantemente maior risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, quem come muita gordura e proteína, dietas ricas em carnes, etc., ovos, por aí vai, tem um risco muito maior de mortalidade, de morrer por qualquer tipo de causa. Doença cardiovascular, diabetes, câncer. Estou só traduzindo os termos científicos. Dietas low carb tendem a resultar em uma reduzida ingesta de fibras e frutas e um aumento na ingesta proteica de fontes animais, colesterol e gordura saturada. Todos que são fatores de risco para mortalidade e doença cardiovascular. E dados os fatos que dietas low carb são não seguras e que a restrição calórica tem sido demonstrada efetiva para a perda de peso, independente da composição nutricional dos alimentos, seria prudente não recomendar dietas low carb para o presente momento. Isso é um artigo recente publicado na PLOS ONE, ou seja, um jornal médico-científico de alto fator de impacto, como a gente chama. Aí olha que interessante, esse artigo publicado na Nutrition and Metabolism, carnitina opalmitoitransferase, ou seja, CPT, é uma enzima que em vegetarianos é suprarregulada, ou seja, uma enzima dentro do nosso organismo, que é literalmente a fornalha da gordura. É como se essa enzima colocasse a gordura para dentro da mitocôndria, que queima essa energia e literalmente transforma em ATP, a energia para a gente usar. Ou seja, pessoas que comem mais plantas têm essa enzima mais ativa e essa enzima ajuda a queimar gordura. Traduzindo, é uma peça-chave na beta-oxidação dos ácidos graxos, nos termos científicos, dos ácidos graxos de cadeia. E aí, olha que interessante, um artigo já publicado desde 1999 no American Journal of Clinical Nutrition, no Jornal Americano de Nutrição Clínica, forma física e dietas vegetarianas, tem alguma relação? Aí, olha o que ele já falava em 1999. Redução das reservas de ferro são associadas com redução nos riscos de doenças cardiovasculares e câncer. Portanto, uma menor concentração de ferritina encontrada em vegetarianos, na verdade, é benéfico. A concentração de ferritina no sangue de vegetarianos e outros status de indicadores de ferro são geralmente mais baixos em vegetarianos. Embora isso, a anemia é rara. Ou seja, vegetarianos podem ter menos reservas de ferro, mas não sofrem de anemia. Os índios Tarahumara, famosos por sua impressionante resistência para corridas longas, têm quantidades normais de hemoglobina no sangue, apesar da sua dieta consistir 90% das calorias de milho e feijões. Apesar da menor biodisponibilidade de elementos traços, ou seja, de minerais como zinco, cobre, manganês, selênio em dietas vegetarianas, muitos estudos falham em mostrar que vegetarianos têm prejuízos no status no sangue desses elementos. Parece que o corpo de vegetarianos se adapta a aumentar a absorção dos elementos traços, ou seja, dos minerais. Pessoas que se exercitam regularmente e intensamente devem comer alimentos ricos em antioxidantes. Atletas vegetarianos com alta ingesta de frutas, vegetais, grãos integrais têm uma vantagem especial. O papel dos antioxidantes, da suplementação de antioxidantes, continua controvérsia, ou seja, os antioxidantes precisam vir da dieta. Atletas veganos podem facilmente alcançar a ingesta de proteína ideal por cuidadosamente planejar a dieta com uma ênfase em alimentos ricos em proteína, tais como os leguminosas, feijões, grão de bico, lentilha, nozes, sementes e grãos integrais. Olha que interessante esses estudos nos Papua da Nova Guiné.
Ou seja, são negros fortes vivendo no meio da selva na Nova Guiné, lá perto da Austrália, né? E no final das contas olha o que os artigos médicos científicos alegam desse povo em 1986. Essas pessoas são muito bem desenvolvidas fisicamente, embora sua comida seja escassa em quantidade e pobre em qualidade. Muitos investigadores têm reportado que essas pessoas consomem menos do que 40 gramas de proteína ao dia. É muito menos até do que eu consumo. Essas pessoas a maior parte da sua proteína dietética é derivada de alimentos vegetais, ou seja, eles consomem em torno de 35,2 gramas de proteína por dia. Entretanto, os dados hematológicos, ou seja, os dados do sangue deles, mostram que eles têm quantidades normais ou altas de hemoglobina e de proteínas séricas, proteínas no sangue. Essas descobertas mostram que, apesar das baixas ingestas de proteína, os Highlanders, os Papua Highlanders, não mostram nenhuma anormalidade no sangue e são adaptadas a esse ambiente. O balanço do nitrogênio é levemente negativo, mas os resultados de análise de regressão mostram que os Highlanders, os Papua Highlanders, esse povo na Nova Guiné, utilizam a proteína ingerida de uma forma muito mais eficiente do que os japoneses que foram comparados a eles. Ou seja, mais do que o dobro de utilização da baixa ingesta proteica que os japoneses têm. Ou seja, quando a gente leva uma dieta pobre em proteína, o corpo se adapta a isso, utilizando melhor essa pouca proteína ingerida. Aí vamos para o Walter Willett, na verdade, o chefe do Departamento de Nutrição de Harvard, um médico que publica muitos artigos médicos científicos dos mais tops do mundo e, na verdade, ele alega nesse artigo que aos sistemas metabólicos engajados na produção e reparo de proteína é irrelevante se os aminoácidos vêm de animais ou vegetais. Ou seja, o nosso corpo não sabe reconhecer se é a carne ou se é o feijão. Ele só entende os aminoácidos. Então, proteína não é consumida em isolação. Ao invés disso, é embalada em muitos outros nutrientes. Ou seja, a qualidade e a quantidade de carboidratos, gorduras, sódio e outros nutrientes no pacote da proteína influencia saúde a longo prazo. Ele está falando a mesma coisa que eu falei lá no início da palestra, que é muito importante a gente entender que a proteína vem embalada em outros nutrientes. Então a proteína animal vem embalada em vários nutrientes ruins e a proteína vegetal vem embalada em muitos nutrientes bons. Mas não é tão simples, tem a B12, etc, eu já comentei. Resultados do estudo das enfermeiras sugerem que comer mais proteína dos feijões, nozes, sementes e similares, enquanto cortar os carboidratos facilmente digeridos, ou seja, farinhas, açúcar, reduz o risco de doença cardiovascular, e comer mais proteína animal, enquanto cortar carboidratos, não reduz o risco de doença cardiovascular. Possivelmente por causa das gorduras e outros nutrientes que vêm junto. Escolha sempre os melhores pacotes de proteína, enfatizar fontes das plantas ao invés das fontes animais. Frutos e vegetais devem ser consumidos em abundância. Um mínimo de 5 porções ao dia ou mais é melhor. Considere 5 porções de frutos e vegetais ao dia, 9 por dia é até melhor. E água é a melhor fonte de hidratação e evite alimentos ricos em açúcares, tais como soda, tais como refrigerantes, sucos de frutas açucarados e drinks esportivos. Se você quer entender mais sobre o assunto, eu recomendo fortemente a leitura do Dieta do Éden, meu livro principal sobre o porquê e como comer mais frutas e vegetais e alimentos crus. Ele realmente vai te ajudar a entender tudo que a gente está falando aqui e é como ser mais saudável, longevo e até mesmo render mais nos esportes. O Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, te ensina como aumentar a proteína dentro de uma dieta vegana e dentro de uma dieta crua. Você está querendo não perder peso, está querendo ficar mais fortinho com aquele shape, mas ainda quer manter uma dieta mais saudável, não quer voltar para carne, industrializados, entre outras coisas. O Vegan Fitness te ajuda muito nesse sentido, a entender como germinar grãos, leguminosas e manter uma alta ingestão proteica mesmo numa dieta mais natural. E o Nutrição Vegana, que é meu livro sobre nutrição vegetariana. Explica, não só tem cardápios, vários cardápios vegetarianos, mas também como e o porquê comer uma dieta mais vegetal ou exclusivamente vegetal, caso você queira. Aí, ó, um outro artigo mostrando efeitos de saúde de dietas vegetarianas. Esses benefícios são associados com alta quantidade de fibra, ácido fólico, vitamina C, E, potássio, magnésio, fitoquímicos e uma quantidade de gordura menor
e mais insaturada, né? A dieta vegana provavelmente é mais saudável ainda por conter menos gordura saturada ainda e colesterol e mais fibra, ou seja, a vegetariana para a vegana tem uma diferença porque ele exclui os alimentos de origem animal. Então você acaba ingerindo mais fibra, menos gordura saturada e calorias totais, assim reduzindo colesterol, deixando a pessoa mais magra, reduzindo pressão arterial e reduzindo o risco de doença cardiovascular, de ataque cardíaco. Saúde óssea depende muito mais do que a proteína e a ingesta de cálcio. As pesquisas mostram que a saúde dos ossos é influenciada por nutrientes tais como vitamina D, vitamina K, potássio, magnésio e alimentos tais como a soja, frutas e vegetais. Dietas veganas são boas em prover uma grande quantidade dessas importantes substâncias. E aí você entra em vários outros fatores, como por exemplo, ele mostra o equilíbrio ácido-base é crítico para a saúde dos ossos. Uma queda no pH extracelular fora da célula estimula a reabsorção óssea, causando o cálcio dos ossos ser utilizado para neutralizar essa queda do pH, ou seja, o sistema tamponamento, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem vídeo no canal sobre dieta alcalina, para você entender mais sobre esse sistema tamponamento que nós temos no organismo. Uma dieta que forma ácidos, ou seja, uma dieta acidificante, portanto, aumenta a excreção de cálcio, né? Ou seja, o cálcio é tirado do osso e acaba sendo excretado na urina. Entretanto, uma dieta rica em frutos e vegetais, que é típico numa dieta vegetariana, vegana, tem um positivo efeito na economia do cálcio e em marcadores ósseos no metabolismo de homens e mulheres. Olha o que a pesquisa também alega. A alta quantidade de potássio e magnésio nas frutas e vegetais fornece uma cinza alcalina, que inibe a reabsorção óssea. Ou seja, frutos e vegetais são alcalinizantes, né? E aí isso auxilia a saúde óssea. Altas ingestas de potássio também são associadas com uma maior densidade mineral óssea em mulheres em pré-menopausa. Olha que interessante esse artigo do Dr. Joe Fuhrman, um dos médicos mais influentes do meio plant-based nos Estados Unidos e, na minha opinião, no meio de saúde, né? Realmente saúde verdadeira, holística, natural. Proteína das plantas, tais como a semente de sésamo, gergelim, girassol, tofu e semente de abóbora, são ricas fontes de BCAA. Não existe benefício demonstrado para atletas que consomem mais de 2 gramas por quilo corporal de proteína por dia. Em fato, excesso de proteína pode negativamente afetar os equilíbrios de cálcio, a função renal, a saúde óssea e cardiovascular. Dietas vegetarianas geralmente contêm mais ferro do que dietas onívoras. O Fuhrman está alegando aqui que a gente sabe no meio? Que o ferro M, apesar de ser menos biodisponível pelo organismo, quando o corpo se vê em baixas quantidades, ele literalmente aumenta a absorção intestinal. Então o organismo é muito inteligente. Não precisa se preocupar com a menor biodisponibilidade, porque isso na verdade é um mecanismo protetor do nosso organismo para plantas, já que a gente foi habituado, ele evoluiu consumindo essas plantas. Aí como ele fala aqui, proteína animal em excesso promove cânceres através de suprarregulação do IGF-1. Eu já falei sobre o IGF-1 em vídeos sobre câncer aqui no canal. Importante, não apenas as proteínas animais, mas proteínas isoladas das plantas também têm sido descobertas de aumentar as quantidades de IGF-1. Proteínas em pós isoladas são pobres em micronutrientes comparados a alimentos integrais. E é isso que é a questão. As pessoas tomam muito proteína em pó, mas no final das contas elas esquecem que a proteína em pó vem sem os micronutrientes responsáveis por toda a manutenção, reparo, produção da massa muscular e do resto da saúde em si. Então, consumir proteína isolada é esquecer de micronutrientes que são importantes para a longevidade e saúde. E pensar só no presente momento, quero ficar fit, quero ficar forte. Para mim, não funciona assim. Muita gente pergunta isso aqui nos comentários, no Insta, etc. Se você quer entender mais sobre a questão de proteína, ganho de massa muscular, desempenho físico em dietas vegetarianas, tem vários vídeos aqui no canal e também tem um documentário Atletas Veganos, que eu vou colocar aqui na descrição e vou colocar nos cards também para você assistir mais. Um aumento no consumo de proteínas animais ou de proteínas isoladas em maximizar o crescimento para esportes tais como powerlifting ou bodybuilding provavelmente não favorece a longevidade. Existe uma diferença entre maximizar o tamanho corporal e o crescimento muscular e maximizar saúde. Os dados sugerem que atletas muito grandes têm menores tempos de vida
e que comer para maximizar tamanho não é favorável ao tempo de vida. E eu diria pelos estudos também ao tempo de vida útil, né? Não é só viver até os 100 anos, mas chegar até os 100 anos funcional. Então, olha o que esse artigo mostra. Dietas vegetarianas podem melhorar performance por aumentar estoques de glicogênio, fitoquímicos, antioxidantes que melhoram a imunidade e aumentam capacidade de exercício por longa duração e reduz a acidez intramuscular. Dietas vegetarianas melhoram a performance de atletas a uma maior quantidade de carboidratos, que leva a melhor reservas de glicogênio no nosso organismo. Ou seja, é que nem você sair para uma corrida e você não comeu uma boa quantidade de carboidratos e não tem uma boa quantidade de glicogênio. Você vai sair para a corrida, em 10, 15, 20 minutos acaba seu tanque e você precisa parar no posto de novo. Ou seja, falando de carros, né, mas falando de corpo humano, você vai precisar parar para comer. E se você não comer um alimento rico em carboidrato e está digerindo enquanto você treina também, são vários fatores que vai auxiliar seu treino se você já tiver com boas reservas de glicogênio. Por segundo, um aumento na ingesta de fitoquímicos e antioxidantes consumidos em dietas vegetarianas também auxiliam a redução do estresse oxidativo, prolongam o tempo de atividade física e melhoram a imunidade geral. Por terceiro, é amplamente aceito que a acidez intramuscular limita o treino de alta intensidade. Olha o que é interessante, eles não viram diferenças entre vegetarianos e onívoros em performance física, seja performance anaeróbica ou aeróbica. E por mais que lacto-ovo-vegetarianos tivessem uma menor concentração de creatina comparado aos não vegetarianos, nenhuma diferença em performance foi vista. Uma maior ingesta proteica de qualquer fonte vai beneficiar os músculos, a massa muscular e força em adultos. Ou seja, esse artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition pelos pesquisadores do Framingham Study, um estudo mais longo de cardiologia até hoje, mostrou que não importa a fonte de proteína que você consuma, quando você consome mais proteína, você tem aquele resultado. Aí esse outro artigo já comparou atletas onívoros e vegetarianos de resistência para vários parâmetros, na verdade. Aí olha que interessante. O pico de torque, como eles compararam, que é o valor máximo de torque registrado durante a contração muscular ou a rotação de um corpo. Ou seja, o pico de torque muscular era igual entre pessoas vegetarianas ou onívoros. E os estudos mostram que atletas vegetarianos de endurance, de resistência, tinham melhor saúde cardiorrespiratória que suas contrapartes onívoras. Só a contração muscular que não tinha diferença nenhuma. Ou seja, os dados sugerem que dietas vegetarianas não prejudicam a performance de atletas e ainda podem melhorar a capacidade aeróbica, ou seja, o VO2 máximo. Ou seja, atletas vegetarianos têm melhor VO2 máximo, melhor capacidade respiratória e a força é igual, apesar de diferenças antropométricas e diferenças dietéticas, ou seja, antropometria é a medida do homem. Ou seja, vegetarianos geralmente são mais magrinhos, menor percentual de gordura e mais finos. Aí olha que interessante, outro fator que as pessoas não falam sobre músculo, hipertrofia, anabolismo, que é literalmente hidratação. Hidratação e performance muscular. Olha essa pesquisa. Hipoidratação limita a força, poder e alta intensidade de resistência. Portanto, é um fator importante quando considera maximizar performance muscular. A perda da água do corpo afeta certos componentes do sistema neuromuscular. Outro fator que as pessoas só pensam em proteína, mas elas esquecem que é muito importante, os gregos, eu adoro essa citação e sempre faço ela, sol est remediorum maximum, o sol é o remédio máximo. Então gregos, romanos, esses povos antigos de 2.000, 2.500 anos atrás, eles enfatizavam que seus soldados tomassem banhos de sol porque eles acreditavam que o sol os tornava mais fortes. E no final das contas, agora a gente sabe que suplementação de vitamina D significantemente aumenta a força dos membros superiores e inferiores. As pesquisas mostram um efeito no poder dos músculos, na resistência e na força máxima. Ou seja, bons níveis séricos de vitamina D, bons níveis no sangue da vitamina do sol, são correlacionados ao ganho de força. E quando falam no meio de atletas, só falam proteína, 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 carne, 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 sem prestar atenção nos outros fatores de estilo de vida que influenciam a saúde e a força como um todo. Então, olha que interessante. Guia Dietético do Canadá, Nutrição e Performance Atlética. Aí olha o que eles alegam. A vitamina D regula o cálcio e o fósforo, absorção e metabolismo do cálcio e do fósforo, pregando um papel importante na saúde óssea. Então,
Bons níveis de vitamina D auxiliam na prevenção de machucados, na reabilitação, melhorias no funcionamento neuromuscular, aumento no tamanho das fibras musculares tipo 2, reduzida inflamação, reduzido risco de estresse, de fraturas e doenças respiratórias agudas. E, quase que por último, privação de sono afeta a performance de endurance, de resistência, reduz a motivação, reduz o tempo para exaustão e aumenta a percepção de esforço. Ou seja, é muito importante entender como esse artigo aqui mostra sono, ritmo circadiano e performance atlética. Se você quer entender mais sobre sono e ritmo circadiano, tem vários vídeos aqui no canal, eu vou tentar botar eles na descrição, mas você pode digitar Dr. Coraça, ritmo circadiano, relógio biológico, Dr. Coraça, sono, e vai aparecer vários dos vídeos no canal aqui, tá? Ou você pode fazer uma pesquisa pelo canal inteiro, você vai assistir vários vídeos muito top de aprender como dormir melhor e como regular melhor seu relógio biológico. Aí olha que interessante que muita gente não sabe disso, eu não me lembro se eu falei no vídeo de relógio biológico, os resultados mais robustos de performance atlética parecem ser no final da tarde, quando a temperatura corporal alcança seu máximo. Sim, a gente pensa melhor pela manhã e funciona a nível muscular melhor de noite. Olha que legal. Álcool significantemente suprime as quantidades de GH, de hormônio de crescimento, 70% a 75% durante a noite. Ou seja, beber prejudica seu ganho de massa muscular, prejudica o seu hormônio do crescimento, que vai prejudicar o organismo como um todo. Olha que interessante isso que também pouca gente fala. Essa pesquisa mostrou que apenas 24 horas sem consumir calorias, os níveis de hormônio de crescimento são elevados em 2000% em comparação ao basal. Ou seja, o jejum estimula o crescimento muscular, estimula o hormônio de crescimento, aumentando ele em 20 vezes. E aí, quase finalizando, olha esse artigo que interessante. Ele fala sobre a autofagia, a reciclagem celular que acontece quando a gente para de comer. E no final das contas é muito importante entender que a autofagia não só vai prevenir de doenças crônicas, como vai melhorar nosso desempenho esportivo. Porque a autofagia, por exemplo, faz também a mitofagia, a fagia da mitocôndria. Ou seja, o atleta está ali gerando muita energia através da mitocôndria para ATP. E a mitocôndria cansa e ela precisa ser renovada. A gente chama isso de biogênese mitocondrial. Então a mitocôndria precisa sofrer a mitofagia, a fagia da mitocôndria. Ou seja, elas são consumidas pelo corpo e criadas novas. A autofagia, ela remove agregados de proteína e organelas disfuncionais, ou seja, os compartimentos das células que estão estragados, estão velhos, ela renova. A autofagia limpa células danificadas, envelhecidas e disfuncionais como a mitocôndria. Assim, protegendo da mitocôndria gerar mais espécies reativas de oxigênio, mais radicais livres. Então, olha que interessante, para a gente entender um pouco mais sobre a quantidade de calorias nos alimentos usuais e a quantidade de proteína, carboidrato e gordura dos alimentos usuais. Então, grãos, em média, tem 350 calorias, contém, em média, 78% das calorias vindo do carboidrato, em média, 12% das calorias vindo da proteína e 10% vindo das gorduras. As leguminosas, por exemplo, já são 100 calorias a menos, em média, tem 23% de proteína em média vindo da proteína. Os vegetais, por exemplo, já tem 18 calorias a cada 100 gramas em média, mas eles já pulam até mesmo para 28% de proteína vindo de cada caloria que ele fornece. Então isso é muito interessante você ver uma tabela dessas, pessoal, para você entender mais ou menos sua dieta e poder agir de acordo com o que você quer. Que, por exemplo, as frutas vegetais, 13% da composição delas em média são proteínas, por exemplo, o quiabo, a abobrinha, a berinjela, o tomate. Já, por exemplo, os vegetais crucíferos, eles giram em média de 20% das calorias vindo da proteína. As sementes 15%, as castanhas 10%, as frutas 5,5%. O que são leguminosas? Aqui é onde elas crescem, que são as bagas. Aqui são vários tipos de leguminosas diferentes, grão de bico, lentilha, feijão, ervilha. E olha, a quantidade de proteína em cada um deles, por gramas, por porcentagem de calorias totais e os outros nutrientes que podem vir na leguminosa. Por exemplo, muita gente não sabe, mas soja tem uma boa quantidade de ômega 3, por exemplo. Aí, a quantidade de proteína nos alimentos em geral, vegetais e no bife. Por exemplo, feijões têm mais triptofanos do que o bife de boi. Feijões têm mais treonina, tem mais
isoleucina, tem até mesmo mais leucina e lisina, mas tem menos metionina. Esses são, na verdade, os aminoácidos essenciais. E aí os grãos e pseudogrãos também, para você entender um pouquinho mais. Porque quinoa, trigo sarraceno e amaranto são considerados pseudogrãos, né? Aveia, milho, arroz integral são grãos. E as oleaginosas, para você também ter uma noção. Ó. As oleaginosas são os alimentos mais calóricos que a gente tem na natureza, né? Por causa da quantidade de gordura. E elas não têm tanta proteína assim, mas são alimentos proteicos. E aí, ó, eu criei, pro livro Vegan Fitness, eu criei essa tabela de hipertrofia, né? Entendendo que a gente tem que botar primeiro os feijões, segundo os grãos e as oleaginosas e por último as frutas, vegetais, raízes e cogumelos. Ou seja, a pessoa que quer crescer numa dieta mais vegana, ainda mais uma crudívora, precisa comer bastante feijão e bastante grão, mas ainda assim deve incluir todos os outros alimentos. Eu nunca faço só isso, né? Eu sempre boto muita fruta, muito vegetal e introduzo um pouco de leguminosas, menos ainda de grãos, sementes e oleaginosas, né? Mas isso hoje em dia. Lá atrás minha dieta era muito mais frugívora, né? Era muito mais baseada em fruta e folha. Mas aqui também, ó, nesse artigo do Fuhrman que eu apresentei, que vocês podem baixar na internet, tem aí cardápios para dias de um atleta vegano, por exemplo, mais hiperproteico, etc. Consumindo 4.800 calorias, 160 gramas de proteína no caso aqui. E aí a citação do Michael Phelps, você não pode botar um limite para nada. Ou seja, o Michael Phelps foi um dos maiores ganhadores de natação nas Olimpíadas, mas ainda assim, né, diz que foi anabolizado, tem muitos questionamentos. E citando o Dr. Douglas Graham, que foi um dos meus mentores, se observarmos a natureza, perceberemos que todos os animais nascem ou desenvolvem tudo o que precisam para garantir sua alimentação natural. Nenhum ser humano ainda nasceu com fogão nas costas. Ou seja, coma mais comida crua, vai ser melhor para a sua saúde, para os seus músculos, para os seus ossos, para toda a sua fisiologia e para o seu funcionamento desportivo. Então vamos concluir o que a gente viu na palestra? A dieta de um atleta deve dar ênfase tanto quanto à quantidade de micro e fitonutrientes, fibra, água e outros fatores nutricionais do que só focar na proporção de macronutrientes e proteína de alto valor biológico. Foco excessivo em nutrientes específicos não fazem sentido. Nutrientes funcionam em uma sinfonia e não só a proteína ou carboidrato. Os componentes nutricionais de uma dieta vegana, integral e fresca auxiliam na manutenção do sistema imune e na redução do estresse oxidativo, vitaminas, minerais, fitonutrientes, ômega 3. Durante o exercício, EROS, as espécies reativas do oxigênio, ou seja, os radicais livres são produzidos e imunossupressão ocorre, ou seja, o sistema imune é suprimido. Portanto, alta quantidade de micronutrientes é benéfico, assim reduzindo o atleta de perder dias de treinos por infecções, inflamações, etc. Comida é um pacote completo. Não se come só a proteína da carne, mas só gordura saturada, colesterol, falta de fitonutrientes, falta de antioxidante, baixa quantidade de vitaminas e muitos minerais e por aí vai. Proteína vegetal vem acompanhada de fibras, águas, carboidratos complexos, muito mais do que só a proteína. Funcionamento fisiológico é relativo à saúde, portanto sol, sono, equilíbrio emocional, interações sociais, ar puro, água pura e todos os outros fatores de estilo de vida influenciam sua nutrição e seu desempenho. Viva saudável, assim prolongando sua carreira ao manter o corpo em um estado de equilíbrio entre o desgaste e a recuperação diária. Então, pessoal, me conta aqui embaixo. Você tem alguma outra dúvida sobre nutrição esportiva, sobre proteína, sobre carboidratos, saúde óssea, etc? Bota aqui embaixo, bota que tópicos você quer ver aqui no canal. Comenta bastante, Dr. Fruta, Dr. Coraça, fruta, frugivorismo. Auxilia o canal a te entregar mais informação de qualidade e a gente levar essa informação para as massas. Me auxilia, te auxilia, auxilia os outros. Só comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, seguir no canal, se inscrever no canal, apertar o sininho. Quanto mais interação e quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, quanto mais você dar like nos vídeos, mais o YouTube vai entender que você gosta e mais ele vai te mostrar o conteúdo e mostrar para mais pessoas que ele vai entender que o conteúdo é relevante e precisa ser mostrado. Então, quer ajudar? Ajuda da forma gratuita e pode também ajudar e se ajudar da forma paga, ou seja, nossos 10 livros já publicados, os retiros presenciais, sempre janeiro, carnaval e julho, tem os cursos online, tem muita coisa que eu te ajudo de forma gratuita. Então, não perde, não esquece. Se ajude, me ajude e dá uma olhada nos cursos online, dá uma olhada nos livros. Eu presto atendimento nutricional online e presencial caso você queira ajuda e também tem os retiros presenciais. Muita saúde frugal, saúde é produzida por Vida Saudável e já segue nas outras redes sociais como TikTok, Instagram e até o Kawaii. E clica nesses vídeos para saber mais.